Vamos falar agora do segundo sinal vital, que é a respiração. Tá? Um adulto normal em repouso, normalmente ele inala de 500 ml de ar, né, por inspiração, e isso equivale a 8 litros de ar por minuto. Tá? No nosso ambiente, o ar que a gente respira, ele não é só oxigênio, né? Ele tem 21% de oxigênio, 70% de nitrogênio e o restante são outros gases. Tá? Toda vez que a gente inspira, né, a gente faz uma inspiração, a gente está colocando para dentro 21% de ar e 0,04% de CO2 que está aí no ambiente, né? No ar mesmo que a gente respira. Aí ocorre a troca gasosa, tá, dentro do seu pulmão, e aí a gente exala, retira esse ar do pulmão com 16% de oxigênio e 4,6% de CO2. Isso significa o quê? Que o nosso organismo ele pode absorver 5% de oxigênio por vez. Cada inspiração, a gente absorve 5% de oxigênio. Então, qual a diferença das palavras respiração e ventilação, né? Bem como a gente precisa saber o que é hematose, certo? Vamos descobrir isso agora. Respiração, então, é a troca de oxigênio e de CO2 a nível celular. Então, dentro das células, né, do nosso organismo, ocorre essa troca, né? A célula libera o CO2 de volta para a corrente sanguínea e retira das hemácias esse oxigênio para poder fazer a respiração celular. Tá? A ventilação, por outro lado, é a entrada de O2 e saída de CO2 a nível pulmonar. Então, lá nos pulmões que ocorre a ventilação. O ar entra, o oxigênio entra nas hemácias e retira-se o CO2. Né? E hematose é essa liberação do dióxido de carbono e a captação de oxigênio feita pelas hemácias durante a perfusão pulmonar, né, dentro dos alvéolos. Tá? Vocês vão ver na aula de anatomia o que é um alvéolo pulmonar, mas é a menor parte do pulmão onde ocorrem as trocas gasosas, onde ocorre a hematose, certo? Então, a gente falar que nós estamos respirando, né, no sentido de estar inalando ar, seria uma forma incorreta de usar a palavra respiração. Nós estamos respirando sim, mas a nível das nossas células. Tá? Nós estamos, se você quer falar a respeito da entrada e saída de ar dos nossos pulmões, nós estamos ventilando. Perfeito? O que a gente deve observar numa avaliação ventilatória? Né? É muito semelhante ao que a gente viu anteriormente aí na pulsação. A gente vai avaliar agora a frequência ventilatória, né? Frequência cardíaca, que é a do coração, e a frequência ventilatória, que é os movimentos ventilatórios, né, do nosso pulmão. A gente observa também no nosso paciente, né, a amplitude, se essa respiração ela é superficial ou se ela é mais profunda. E também a gente observa o ritmo, se ele está regular ou irregular. Tá? É muito importante no atendimento pré-hospitalar que o paciente não saiba que vocês estão avaliando a frequência ventilatória dele, a respiração dele. Porque a tendência de qualquer pessoa, quando você fala que vai avaliar a respiração, é ela mudar o seu padrão ventilatório. Ela tende a mudar o seu padrão ventilatório e isso traz informações que não são fidedignas da situação, do estado atual daquele paciente, perfeito? Então a gente observa a inspiração e a expiração, o que é chamado de ventilação. Toda vez que você inspira, ar para dentro dos pulmões e expira, esse ar, né, joga ele para fora dos pulmões, inspirou e expirou, vai contar como uma ventilação. Então, inspira, expira, uma ventilação. Perfeito? Você vai avaliar em emergências clínicas, né? Em casos clínicos, você vai aferir durante 1 minuto. E em casos de trauma, né, a gente vai aferir durante 30 segundos ou durante 15 segundos, né? Multiplicando por 2 ou por 4
respectivamente, tá? Em resumo aí, casos de trauma, a gente vai ter essa aula mais à frente, mas trauma é qualquer evento externo que venha a prejudicar a saúde do paciente, a saúde da pessoa. Então, envolve grande liberação de energia, né? Por exemplo, aí um acidente traumático é uma queda de moto, uma batida de carro, tá? Uma facada, né? Alguma coisa que venha externamente ao paciente e venha lhe causar danos à saúde. Diferente de uma emergência clínica que vem de dentro do próprio paciente, do corpo do paciente. Um infarto, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória, né? Uma parada cardíaca, tudo isso são emergências clínicas. Perfeito? Então, alterações que a gente pode encontrar aí no padrão ventilatório, na respiração do seu paciente, né? A apneia, que é a cessação intermitente ou persistente da respiração. Então, se o seu paciente não está respirando, está numa parada respiratória, ele está em apneia. A de não, pneia tem relação com respiração, com pulmão, certo? Então é fácil a gente deduzir aí a nossa próxima palavra, que é a bradipneia. Nós já falamos ali na pulsação que bradicardia é uma baixa frequência cardíaca. Então a bradipneia é uma ventilação lenta, uma respiração lenta, regular, abaixo de 16 movimentos ventilatórios por minuto. Tá? É possível encontrar nas nomenclaturas aí RPM, que é respiração por minuto, tá? E MVPM, que é movimentos ventilatórios por minuto. As duas estão corretas, tá certo? As duas vocês podem encontrar e significam a mesma coisa. Também a taquipneia a gente já pode identificar que é o oposto da bradipneia, é uma ventilação rápida, certo? Acima de 20 movimentos ventilatórios por minuto. E a dispneia é uma ventilação difícil, que exige esforço, né? Aumentando o uso de músculos acessórios. Esses músculos acessórios são os músculos do tórax. Tá? A respiração normal nossa é a respiração diafragmática. Nós temos um órgãozinho chamado diafragma, que está ali na intersecção, na divisão entre o abdômen e o tórax. Tá? E a nossa respiração em repouso, normalmente, é apenas uma respiração, né, através desse órgão aí. Os procedimentos para avaliar a ventilação, tá? Conte com os movimentos respiratórios durante 1 minuto, né? Use um relógio com a marcação de segundos. Então, o atendimento pré-hospitalar é muito importante que vocês tenham um relógio de pulso para poder fazer essa marcação, tá? Ao mesmo tempo, observe, né, o caráter e o ritmo da respiração. Vocês vão identificar se essa respiração está num ritmo normal ou não, né? Isso aí vocês identificam de uma forma natural. Vocês sabem o que é uma respiração normal, né? Você vai anotar aí para repassar para o médico, né, que o atendimento pré-hospitalar é um atendimento antes de chegar ao hospital, mas o médico precisa ter esses dados aí, ó. Anote a frequência respiratória, né, o ritmo, a hora, entendeu? Como no exemplo, respiração normal, 16 movimentos respiratórios por minuto, tá? Às 10 horas e 50 minutos. Tá? Em crianças pequenas, o movimento torácico é menor, né, menos evidente que nos adultos. E usualmente ocorre próximo ao abdômen, né, aquela respiração diafragmática. Se você colocar a sua mão ali levemente sobre a parte inferior do tórax, ali no iniciozinho do abdômen, ali entre o abdômen e o tórax, é onde vai estar o nosso diafragma, tá? Isso vai facilitar, né? Você vai conseguir identificar os movimentos ventilatórios desse seu bebê aí, dessa criança, e vai poder fazer a contagem e saber quantos movimentos ventilatórios por minuto esse seu paciente, né, essa sua paciente criança, vai ter de movimentos respiratórios. Certo? Aí, ó, os valores normais da respiração em adultos é de 12 a 20 VPM, ventilações por minuto.
certo? Pode ter também RPM, como eu falei da outra vez. Então, um adulto normal em repouso é de 12 a 20 ventilações por minuto, certo? Essas ventilações vão aumentar, assim como a frequência cardíaca. Eles têm uma relação muito próxima. Se você tiver uma frequência cardíaca acelerada, automaticamente a sua respiração também vai estar acelerada, acima de 20 ventilações por minuto, certo? Crianças e lactentes, deu para perceber aí que segue aquele mesmo padrão, né? Também é mais acelerado naturalmente, tá? Crianças 20 a 30 ventilações por minuto, e lactentes, tá? Relembrando aí a quem ainda não sabe, lactentes são bebês até 28 dias, certo? Acima de 28 dias já é considerado uma criança, certo? Então aí é um resuminho, né, da frequência respiratória, como a gente deve avaliar, o que a gente deve avaliar e os valores de referência, tá? Adultos de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto, MRPM ou MVPM, ou vocês vão encontrar apenas RPM ou apenas VPM, certo? Tudo significa a mesma coisa, perfeito? Crianças 20 a 30, bebês de 30 a 60, né? Taquipneia, bradipneia, ali a gente já vai ter todos esses dados, né, com mais facilidade, tá? Depois vocês olhem no slide, dê uma revisada, perfeito? E agora a gente vai passar para o nosso terceiro sinal vital, que é a pressão arterial, PA. Vocês vão encontrar muito, vocês como técnicos de enfermagem vão encontrar muito lá nos relatórios, siglas, tá? Então comecem a se adaptar com as siglas. A sigla para a pressão arterial é PA, né? Que é a pressão exercida pelo sangue no interior das artérias e depende da força desenvolvida pela sístole ventricular, que é a contração do coração, certo? Do volume sanguíneo e da resistência oferecida pelas paredes das artérias. A pressão arterial ela é medida em milímetros de mercúrio, então vocês vão encontrar mmHg, tá? Milímetros de mercúrio. E o primeiro número de maior valor vai corresponder à pressão sistólica, enquanto o segundo de menor valor corresponde à pressão diastólica. A pressão sistólica, então, é a maior pressão que o coração faz para bombear o sangue para todo o corpo. Já a pressão diastólica, o que é a diástole? É a pressão dos átrios para encher os ventrículos. Na aula de anatomia vocês vão ter uma base melhor do movimento e de como funciona o coração, certo? Mas o coração ele tem 4 cavidades, que são os átrios, direito e esquerdo, e os ventrículos, direito e esquerdo. Os átrios, eles recebem o sangue que retorna, né, do organismo. Então, o átrio direito, ele vai estar recebendo um sangue rico em CO2, tá? Ele vai receber um sangue rico em gás carbônico, que esse gás carbônico vai sendo recolhido pelo sangue, né, durante todo o processo que ele passa pelo corpo. Então, vem passando nas células, retirando CO2, né? E esse CO2 vem para o átrio direito. Depois, o átrio ele faz uma contração para que o sangue encha o ventrículo. Então, o átrio direito, com o sangue cheio de CO2, vai fazer uma contração pequena para encher o ventrículo. Isso se chama pressão diastólica, tá? Ele vai fazer essa pressão, o sangue vai para o ventrículo. E aí depois existe uma pressão bem mais forte, que são dos ventrículos para o corpo. O ventrículo direito, cheio de CO2, vai mandar esse sangue direto para os pulmões, para ocorrer a hematose, tá? Foi o que a gente já observou ali. E do lado esquerdo é ao contrário. O átrio esquerdo, ele vai receber o sangue do pulmão. E aí esse sangue já vai estar cheio de oxigênio, perfeito? Então, do lado esquerdo do nosso coração é onde vai ter o nosso sangue venoso, chamado de sangue venoso, rico em oxigênio. E aí, durante essa diástole, o átrio
esquerdo, ele vai estar mandando esse sangue para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo vai mandar o sangue cheio de oxigênio para o corpo todo. Então, reinicia o ciclo. Tá? Dessa forma que o coração funciona. E isso é simultâneo. Os dois átrios eles vão contrair ao mesmo tempo e vão encher os ventrículos. E os dois ventrículos vão se contrair ao mesmo tempo, levando o sangue para o pulmão, se tiver com CO2, e levando o sangue cheio de oxigênio para todo o corpo, certo? Então é isso, a pressão sistólica, né, que o sangue ele sempre tem que estar sob uma certa pressão no interior das artérias, né? E durante a contração do ventrículo esquerdo, a pressão está no seu valor máximo, sendo chamada de pressão sistólica ou pressão máxima. A diastólica, como eu expliquei, é os átrios, né? O relaxamento dos ventrículos. Então, o ventrículo ele vai se relaxar para o átrio poder encher de sangue de novo, certo? Aí, para ele vai se contrair, é como uma bomba. Ele vai se contrair e bombear este sangue para o corpo todo, sendo chamada de pressão diastólica ou pressão mínima. Então, os fatores que influenciam o valor da pressão arterial é a idade, né? Quanto mais idade, as artérias elas são menos elásticas, além do fato do coração estar mais, vamos dizer, menos eficiente. Então, isso pode alterar a pressão arterial do seu paciente. O estresse também causa efeito de vasoconstrição. O corpo, ele fica, quando está estressado, ele fica com os vasos bem apertados. Isso aumenta a pressão arterial. A raça, né, pessoas negras, não se tem uma explicação ainda evidente, clara, do motivo, mas pessoas negras tendem a ter a pressão arterial mais alta, certo? A pressão dos negros, então, a pressão arterial é mais elevada por natureza. Tá? Medicações podem influenciar, aumentando ou diminuindo a pressão arterial do seu paciente. Tá? O gênero, homens tendem a ter uma pressão mais alta do que mulheres. Além do sedentarismo. O sedentarismo, quando a pessoa não se exercita, né, essas artérias e o próprio coração ficam mais ineficientes nesse processo de bombear o sangue para todo o corpo. E a pressão pode aumentar também. Incluído aí também alimentações, tá? Alimentação com alto teor de sódio podem vir a aumentar a pressão arterial. Para avaliar a pressão arterial, eu vou mandar um videozinho mais específico para vocês darem vamos dizer, clarear a mente de vocês de como avaliar a pressão arterial, tendo o esfigmomanômetro e o estetoscópio, que é a maneira mais, vamos dizer, fidedigna de você encontrar a pressão arterial, certo? E aí tem um resuminho de como isso se dá. Eu vou pedir para vocês que leiam o slide, tentem entender como é que é o passo a passo para avaliar a pressão arterial com o esfigmomanômetro e o estetoscópio, tá? Vou passar um videozinho melhor e a gente vai fazer isso na prática um dia aí para vocês terem noção de como avaliar essa pressão, perfeito? Pode passar. Então a gente vai falar aí agora, ó, da pressão arterial, né, em milímetros de mercúrio, de acordo com a idade. Recém-nascido, a gente nem consegue identificar a pressão diastólica, é muito pequenininha, mas a pressão sistólica é de 40, certo? Não sei se vocês já estavam acostumados antigamente a avaliar a pressão arterial e as pessoas falam, tá 12 por 8, 11 por 9, né, ou 13 por 9. Então, essa seria uma forma, vamos dizer, coloquial, que a população utiliza para se avaliar da pressão arterial. Mas o certo no caso ali, 12 por 8, seria 120 por 80 milímetros de mercúrio. Um adulto médio normalmente tem de pressão arterial. Olha lá, um idoso já é maior. Aquilo que eu expliquei. São resultados fisiológicos advindos da velhice, né? Que é a dificuldade mesmo do coração
de bombear, mas o principal são as artérias que perdem a sua elasticidade natural, certo? Então a pressão aumenta. Vejam aí, ó, crianças de 10 a 13 anos, a pressão normal é mais ou menos de 110 por 65 milímetros de mercúrio, né? De 14 a 17 anos já é o 12 por 7, né? 120 por 75 e por aí vai. Este quadro aí, ó, de pressão arterial de adulto acima de 18 anos, eu quero que vocês decorem mesmo, aprendam e decorem os valores considerados normais, né, de pressão arterial. Porque quando vocês estiverem avaliando o seu paciente, vocês têm que saber, até para informá-lo, ó, sua pressão está alta, sua pressão está baixa, né? O senhor provavelmente está com hipertensão, certo? Tudo isso, para vocês saberem, vocês têm que saber os valores, tá? Uma pressão considerada normal é abaixo de 130 por 85, tá? Olha lá, ó, pressão sistólica, pressão diastólica. Então, 13 por 8, vamos dizer assim, de uma forma coloquial, seria um valor normal, né, para a pressão arterial. Abaixo de 120 por 80, abaixo de 12 por 8, seria uma pressão ótima, né, para um adulto, né, uma pressão muito boa. Tá? Claro, vocês também têm que avaliar se essa pessoa não está entrando num processo de hipotensão. Abaixo de 9 por 6, a pessoa está sonolenta e provavelmente vai desmaiar por causa de uma hipotensão. O nosso corpo precisa dessa pressão arterial para manter a circulação sanguínea, certo? Então, é claro que 12 por 8 é uma pressão ótima, mas vai depender, né? Abaixo de 12 por 8 vai depender da situação, vocês vão ter que avaliar se esse paciente realmente está numa pressão ótima ou se ele está tendo uma hipotensão, certo? Limítrofe, o que significa limítrofe? É o limite para uma hipertensão. Você considera uma pessoa hipertensa quando ela está numa pressão usual de 140 por 90 milímetros de mercúrio, 14 por 9. A pessoa que tem uma pressão de 14 por 9 comum, ela vai ser considerada uma hipertensa de grau leve, no estágio 1, né? Do seu grau de hipertensão. Uma pessoa que tem até 139 por 89 milímetros de mercúrio, esse é o normal dessa pessoa, que tem que ser avaliado pelo menos 6 vezes em datas diferentes, né, no posto de saúde, para você ter o diagnóstico correto de uma hipertensão. Mas aí seria uma pessoa limítrofe, ela teria que tomar cuidado para não adquirir, né, uma hipertensão, certo? Mas aí a gente pode perceber aí o estágio 2, que é moderado, a partir de 160 por 100, né? 16 por 10 é uma pressão alta e um estágio de hipertensão moderado, né? O estágio 2. O estágio 3 é muito grave, que é acima de 180 por 110. O que essa pressão alta pode desencadear? Várias situações. Primeiro, um sangue que bate com muita pressão nos órgãos vai danificar esses órgãos, principalmente o rim. O rim sofre muito com a pressão alta, tá? E outra situação que pode acontecer é rompimento de aneurismas ou de veias, certo? As veias com a pressão muito alta, imaginem as veias aí como sendo tubos de látex, né? São como se fossem tubos de borracha, e se você passar um líquido com muita pressão por dentro dele, ele pode estourar. Não só estourar, como formar bolhas, que são chamadas de aneurismas. E uma pressão muito alta pode vir a estourar aneurismas e a pessoa ter uma hemorragia interna ou um acidente vascular cerebral, né, AVC, e situações do tipo, né, que podem agravar a sua saúde. Aí a classificação da pressão arterial de acordo com a American Heart Association, AHA, ali no canto, em 2017, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vocês veem que é muito semelhante, né? Eles estão em acordo nos limites aí de pressão arterial,
né? Hipertensão, o que seria considerado hipertensão ou não. Então é bom que leiam aí no slide de vocês, comparem, estudem e decorem isso aí para vocês terem a noção do que é uma pressão arterial normal, baixa ou alta. Então vamos lá. Uma pressão sanguínea normal não deve ser considerada como uma clara indicação de estabilidade. Às vezes o seu paciente, você avaliou o seu paciente, ele está numa pressão normal, 12/8, 120/80. Pacientes saudáveis e jovens, eles são particularmente propensos a compensar o déficit de volume. Às vezes a gente pode ter uma hemorragia severa e a perda de volume sanguíneo dentro das veias. Isso é muito perigoso, porque a gente pode entrar num estado chamado de estado de choque, que será o tema de outra aula, né, de primeiros socorros aí que a gente vai ter. Mas se um paciente é jovem, tem um coração que funciona bem, ele tende a compensar a falta de sangue com o aumento da frequência cardíaca, né? E aí ele mantém a pressão normal, mas o seu corpo não está normal, ele está tentando compensar o choque, né? Evitar que o corpo entre em choque através do aumento da frequência cardíaca. O coração começa a trabalhar mais, certo? Então isso é uma situação que a gente tem que avaliar. Às vezes a pressão a pressão arterial não é um parâmetro único para você dizer que o seu paciente está bem. Ele pode estar numa situação muito séria, apesar de estar com a pressão arterial normal. Aí, da mesma forma, é um resuminho, né, da pressão arterial. E tem ali também os valores de glicemia, que não faz parte dos sinais vitais, mas pode ser considerado mais um parâmetro para você avaliar o seu paciente e identificar qualquer tipo de dificuldade que ele esteja tendo na sua saúde. Tá? Uma glicemia normal é de 70 a 120 microgramas, se eu não me engano, por decilitro. Perfeito? É microgramas por decilitro. Né? Então, a glicemia normal no seu sangue, que está circulando no seu sangue, tem que estar entre 70 e 120. Ou após uma refeição, você almoçou, ela vai estar ali, não pode passar de 140 microgramas por decilitro de sangue. Isso significa que quando você usa aí um glicosímetro, né, para identificar a glicose sanguínea, né, você vai ter que identificar esses parâmetros aí, considerados normais. Perguntar se a pessoa almoçou, se ela comeu recentemente, após a refeição, né, não pode passar de 140. Né? Se estiver passando, a pessoa provavelmente tem diabetes ou está passando por uma crise diabética. Perfeito? E a saturação, que está ali embaixo, a gente utiliza um pulsoxímetro para avaliar a saturação. E o que significa a saturação? É o percentual de oxigenação que está chegando nas suas extremidades, no seu dedinho ali. Então, quando você respira, o oxigênio que entra, né, na sua corrente sanguínea, ele deve chegar até a pontinha do seu dedo com pelo menos 95%, né, de saturação de oxigênio. O normal é de 95 a 100. Tá? Abaixo de 70%, a pessoa está entrando em hipóxia, ou seja, ela está com dificuldade de respiração, ou seja, a nível celular. Isso pode ser causado por uma dificuldade na sua ventilação, algum problema na sua ventilação, no seu pulmão, e você não está conseguindo respirar direito. Tá? Esse material é importante que vocês tenham para o atendimento pré-hospitalar e para a vida de vocês como técnicos de enfermagem. A gente vai ter que aprender tanto a utilizar como a ter, né, esse material individualmente. Tá? Aqui é o aparelho glicosímetro para avaliar a glicose do seu paciente, o pulsoxímetro que vai te dar o parâmetro aí da saturação, tá certo? Além dos aparelhos de pressão, que é o esfigmomanômetro e o estetoscópio, tá? E o de temperatura que nós vamos ver a seguir. Um aparelho para temperatura seria um termômetro, perfeito? Vamos para o nosso quarto e último sinal vital. Então, os 4 sinais vitais estão aí, já foram explanados. A temperatura corporal
ela reflete o equilíbrio entre o calor produzido e o calor perdido pelo corpo. O nosso corpo ele produz calor através dessa circulação, certo? E quem regula a temperatura do corpo é uma região do encéfalo chamada hipotálamo, que é o nosso termostato biológico, perfeito? Ele ajusta a temperatura interna do nosso corpo entre 36,6 e 37 graus, tá? Se a gente abaixar muito essa temperatura, abaixo disso nossos músculos eles começam a tremer, né? Não sei se vocês já sentiram uma situação de frio extremo, em que você começa até a bater queixo, se tremer todinho. Isso é uma resposta do organismo, né, comandada pelo hipotálamo, para você produzir calor. E esse calor interno manter os seus sinais vitais estáveis, manter tudo em ordem, tá? Quando começa a aquecer demais, a temperatura fica muito alta, aí a gente começa a suar. E o suor, né, ele evapora, retirando o calor, né, que está na nossa pele. Então a gente consegue diminuir a temperatura corporal interna, tá? Se a gente tiver uma febre muito alta, uma elevada temperatura corporal, acima de 42 graus Celsius, pode fazer com que as proteínas do nosso corpo cozinhem, tá? Desnaturando-as. Tá? O que que isso significa? Vocês já, com certeza, já devem ter fritado um ovo, né? E vocês percebem que na temperatura ambiente, ou até numa temperatura mais fria, a clara do ovo ela é transparente. Tá? Quando ela encosta na frigideira bem quente, essas proteínas desnaturam e aí aquele líquido viscoso que era a clara passa a ser mudar o seu formato, tá? Desnaturar, ficando de coloração branca e mais denso, mais durinho. Então é isso que acontece com as proteínas do nosso corpo. Então a gente tem que manter as temperaturas até 37 graus, a temperatura interna. Acima disso, acima de 42 graus Celsius, a gente pode literalmente cozinhar, como um ovo, tá? Já o frio extremo, ele pode criar cristais de gelo no corpo, matando as células. Então a gente sofre um processo chamado de hipotermia, tá? Existe a hipertermia e a hipotermia, que é a falta ou o excesso de temperatura. Então, a temperatura corporal da gente pode ser afetada por situações internas, como febre e infecções, né? A infecção gera febre. Exatamente por isso, é uma tentativa do corpo de desnaturar as proteínas dos vírus e das bactérias. Então, é por isso que a gente tem febre em casos de infecções. Tá? Existe também a possibilidade de alteração da temperatura corporal por meio externo, que é em locais muito frios, se você estiver pegando chuva, ou se você estiver pegando sol num local de muito calor. Tá? A temperatura do corpo é registrada em graus Celsius, tá? Ou graus centígrados. Tá? E o termômetro clínico de vidro, que antigamente era o mais usado, que era o de mercúrio, né? Ele tem essas duas partes aí, o bulbo e o pedúnculo. O bulbo contém o mercúrio, que é um metal líquido, que ele se expande com a ação do calor, tá? E aí ele sobe, né? Ele vai subindo, indicando a temperatura em graus décimos, né? Em décimos de grau. Isso é em termômetros de mercúrio, que está entrando em desuso, porque o mercúrio ele é um elemento tóxico. Tá? E quando a gente quebra um termômetro e fica com aquele mercúrio na mão, a gente está se intoxicando com o mercúrio. A temperatura corporal ela pode se elevar em situações de infecção, de trauma, de medo, de ansiedade, né? E a exposição ao frio e ao choque são causas frequentes de temperatura abaixo do normal. Então, quando a gente se expõe ao frio, locais de geleira, muito gelo, ou muito tempo na água, a gente pode ter uma hipotermia, bem como entrar num estado de choque. O estado de choque, adiantando para vocês, existe a possibilidade do choque por baixo volume sanguíneo, quando a gente tem uma hemorragia. E aí a gente tem mais ou menos de 5 a 6 litros de sangue dentro do nosso organismo, tá? E esses, caso a gente perca aí 1 litro ou mais,
né, a gente começa a entrar num estado de choque e o que garante a temperatura corporal é exatamente a circulação sanguínea. Se não tiver sangue para circular, a gente começa a perder temperatura interna, perfeito? Lembrando que a pele fria, pálida e pegajosa pode indicar falta de perfusão periférica. Tá? O que gera essa falta de perfusão periférica? A falta do sangue com oxigênio para as extremidades. Então a gente fica com dificuldade de receber oxigênio nas extremidades, né? Em casos de choque hipovolêmico, no trauma. Tá? De forma geral, a pele fria indica deficiência de perfusão, né, de circulação naquele local, salvo em locais onde a temperatura já está baixa. Então, a gente vai identificar aí se a temperatura do ambiente está interferindo na temperatura do seu paciente e nós vamos evitar a hipotermia, né, assim como controlar a febre. Então, se você estiver atendendo um paciente aí em atendimento pré-hospitalar, você vai identificar a temperatura dele. Se ele estiver com muito frio ou muito calor, né, muita temperatura muito quente, é sinal de que alguma coisa está errada. Alterações que a gente pode encontrar aí na temperatura do seu paciente. Colocou lá o termômetro e percebeu que ele está com a temperatura abaixo de 36 graus centígrados. Ele está em hipotermia, tá? Comecem a se acostumar aí com as nomenclaturas, tá? Hipotermia, perda de calor. Hipertermia, contrário de hipotermia, que é o excesso de calor, tá? É a incapacidade do corpo de promover a perda de calor, né? Ou reduzir a produção de calor. Febrícula. Febrícula seria com uma pessoa febril. A gente tem esse costume de falar febril. Mais de 36,9 graus centígrados a 37,4, a pessoa está com uma febrícula. Febre é a partir de 37,5 até 38 graus. Saiu de 38 graus, 39 graus, é febre alta ou hiperflexia, que é 40 graus ou mais. Aí é muito perigoso, a pessoa pode ter convulsões devido àquelas desnaturações das proteínas, certo? E vários outros fatores que podem afetar o nosso organismo. Existem locais para a gente avaliar essa temperatura, tá? O termômetro ele deve estar seco, né? Você deve limpá-lo sempre que utilizar em algum paciente, limpar com algodão ou gaze e álcool, tá? E esterilizar mesmo. E aí está escrito sacudir cuidadosamente, no caso se for um termômetro de mercúrio, tá? Que está entrando em desuso pelo aquilo que eu falei para vocês. O ideal são termômetros digitais que vão te dar um resultado mais rápido e mais seguro. Aí são os locais que a gente pode avaliar a temperatura. Geralmente, no atendimento pré-hospitalar, a gente utiliza a temperatura axilar ou uma técnica que eu vou passar mais à frente, que nada mais é do que a gente comparar a nossa temperatura com a temperatura do paciente. Eu vou explicar como funciona isso mais à frente. Mas aí são os 3 locais onde a gente pode avaliar a temperatura. Vocês, como técnico de enfermagem, vão saber e vão inclusive aplicar esses 3 métodos dependendo da situação do paciente. A temperatura oral, você vai colocar o termômetro abaixo da língua do paciente, na parte de baixo da língua do paciente, tá? E evitar que não pode ser para pacientes com problemas psiquiátricos ou crianças que eles podem morder, né, e vir a danificar o material. Se for um termômetro de mercúrio, pior ainda, porque aí eles vão talvez até ingerindo o mercúrio, né, que está dentro do termômetro. Então, tomem muito cuidado na hora de fazer a avaliação da temperatura por via oral. Tem a temperatura retal, que ela é a mais fidedigna, né, para a gente saber a temperatura interna do corpo. Tá? O reto, para quem não sabe, é o ânus, né? A gente vai introduzir um termômetro lubrificado no ânus do seu paciente. Isso aí é bem lógico que vocês
devem imaginar que não se utiliza em atendimento pré-hospitalar, né? Por vários motivos. Tá? E a temperatura axilar, que é abaixo da axila, abaixo do sovaquinho, é isso mesmo. E é utilizado, o mais utilizado, tendo em vista a facilidade, né? E também não expõe o paciente a situações constrangedoras. Tá? Coloca o termômetro embaixo da axila e mantém o braço mais rente ao corpo, né? E avalia ali durante 3 minutinhos, você vai tirar, você vai mensurar a temperatura desse seu paciente. Pode passar, a temperatura oral já falamos, tá? Na assistência pré-hospitalar, podemos fazer uma checagem rápida da temperatura, colocando o dorso da nossa mão na testa da vítima e com a outra mão na própria testa. O que isso quer dizer? Vamos lá. Quando a gente está no nosso atendimento pré-hospitalar, né, a gente não tem muito tempo para ficar no local da ocorrência. Então, a gente coloca uma mão na nossa própria testa, né, você vai retirar parte da sua luva, o dorso da sua mão você vai colocar na testa do seu paciente e a outra mão na sua própria testa. E aí você vai comparar, fazer essa comparação. E aí essa comparação você vai tirar mais ou menos ali a sua conclusão de se essa pessoa está com uma temperatura muito elevada ou uma temperatura muito baixa. Perfeito? Então, aí é um exemplozinho, um desenho para exemplificar melhor. A pessoa com 35 ou menos, né, já está num grau de hipotermia, né? O normal é de 36 a 37,5, tá? Acima disso, febrícula, febre alta, e a hipertermia acima de 40 graus centígrados. Um resuminho para vocês. Isso aí eu peço para vocês darem uma olhada no slide, deem uma estudada e decorem os valores de referência. O valor considerado normal, o valor considerado baixo e o valor considerado muito alto. Perfeito? E é isso. Nós finalizamos aí a aula sobre sinais vitais. Tranquilo? Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp ou nas redes sociais que a gente vai tirar essa dúvida aí no horário de aula de vocês, tá? No horário de aula de vocês eu vou estar disponível e aí nós tiraremos dúvidas e continuaremos aprendendo. Muito obrigado pela atenção de vocês.